Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai mergulhar num tema super importante sobre testes de unidade. Talvez esse seja o tema mais importante, pelo menos na minha opinião, quando se trata de testes de unidade, que são os testes de fato nas entidades. Eu vou abordar um pouco sobre Domain Driven Design, sobre testes de entidade, por que é importante e por que é mais fácil testar nas entidades do que no resto do sistema. Então, se você quer entender um pouco mais sobre Domain Driven Design, sobre domínio, sobre por que suas entidades devem ser testadas e por que as regras de negócio devem ficar aqui no coração da sua aplicação, você está no vídeo certo. Bora lá bater um papo. Bom, se você não está vivendo dentro da caverna, já faz um bom tempo que a gente fala sobre deixar as regras de negócio no domínio da aplicação, né? Mas o que é o domínio? O que é o coração da aplicação? Esse é um ponto que a gente precisa entender antes de fato entender o tema desse vídeo, que é justamente testar as entidades. Isso porque se a gente leva as regras de negócio para o nosso domínio, tá? A gente está levando nada mais do que o coração do nosso sistema. Então, as regras de negócio são as coisas mais importantes que a gente tem no nosso sistema e com certeza são os itens que a gente deve executar os testes de unidade em cima. E sempre que a gente fala em entidade, a gente tem diferentes formas de representar a entidade. Existem entidades que são anêmicas, que são simplesmente classes de dados que tem lá somente as propriedades dentro. Eu particularmente não gosto muito desse modelo. Eu prefiro um modelo mais Domain Driven Design, né? Um modelo mais dirigido ao domínio aí, onde a gente tem umas classes mais expressivas. A gente tem entidades mais expressivas. Então você pode encontrar o termo entidade se referindo tanto a classes anêmicas, ou seja, classes sem comportamentos, só com propriedades, tanto com entidades mais robustas, né, que possuem propriedades, métodos e eventos ali dentro dela, que é particularmente a abordagem que eu mais gosto. Quando a gente se encontra nesse cenário, onde tem entidades mais robustas, eu acho que fica mais fácil testar, fica mais centralizado a regra de negócio no domínio. O domínio como um todo ele envolve mais itens além do que as entidades, tá? Envolve, por exemplo, objetos de valor, os Value Objects, que eu gosto bastante também, recomendo também o uso, mostro nos meus cursos ali como usar Value Objects, mas na entidade em si, quando as regras de negócio ficam na entidade, fica muito mais fácil de testar. Isso porque os testes no domínio, eles não têm dependência nenhuma. Seu domínio, ele nunca vai ter dependência externa, são sempre as dependências de fora que vão depender para o domínio. Isso seguindo, por exemplo, o Clean Architecture, o Onion Architecture, ou até mesmo o Hexagonal Architecture, que não falava tanto domain-centric, mas que já tinha indícios disso. Então, se você olhar para qualquer arquitetura, você tem um domínio aqui e as camadas de cima dependem da camada do centro, nunca ao contrário. Então, o seu domínio aqui, ele nunca vai depender de uma camada de infraestrutura, por exemplo. Então, fica muito mais fácil testar, porque você já não tem dependência, você não tem como executar um teste, por exemplo, no seu domínio, que dependa de banco de dados, porque você não tem a referência no seu domínio para o banco de dados. Então você tem que criar abstrações, você tem que trabalhar mais com interface, com DIP, com outros itens que eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer desse mês de testes aqui que a gente está fazendo no Balta. Então tudo isso força você já a criar um domínio melhor, um domínio mais legível, um domínio mais testável e usando boas práticas aí, Clean Code, Solid, dentre outros itens. Mas ó, se você está gostando desse conteúdo aqui sobre testes, tem um convite especial para te fazer. No dia 23 de outubro a gente vai fazer uma live de abertura do nosso desafio Caça aos Bugs. Esse Halloween aqui a gente está aproveitando para fazer ele temático em relação à caça aos bugs, justamente para a gente estressar essa parte de teste de unidade, de qualidade de software, que é uma parte importantíssima e que eu sei que muita gente às vezes deixa de lado. Então no dia 23 a gente vai fazer uma live especial aí de abertura, já tem o link aqui para você se inscrever para participar do desafio, tá? E por favor, participem dos desafios. Os desafios são muito bons, muito legais. Esse desafio aqui a gente vai ter uns brindes bem bacanas. E no desafio, vocês vão precisar pegar uma aplicação com bugs, encontrar esses bugs, resolver esses bugs e escrever testes de unidade para esses itens aqui. Então, é um desafio muito legal. Você não tem a oportunidade de colocar a mão na massa nesses itens aqui que eu estou mostrando, aí onde você trabalha. Aqui nesse desafio é o lugar certo para você. Se você não trabalha também, mas está estudando programação e quer já vir para a parte de testes de unidades, é sensacional, tá? Você vai ter um projetinho final aí onde você vai poder subir para o seu GitHub, para o seu portfólio. Você vai poder ter contato aí com recrutadores. Os recrutadores sempre ficam em cima do pessoal nesses desafios aí. Já tivemos várias contratações aí
durante os desafios passados, tá? Você vai ampliar seu networking, porque você vai conhecer bastante gente aqui, e isso é muito importante. Mais importante do que o seu técnico é o seu networking. Você sabe que o mundo funciona com QI, né? Quem indica. Então, se você não tem boas indicações, é melhor começar a ter. Se esse é seu primeiro desafio, se você não participou de nenhum desafio antes, também fica tranquilo, tá? Porque a gente sempre monta equipes para os desafios. Então, embora as submissões sejam individuais, você vai submeter o seu desafio, a gente monta equipes com pessoas já mais qualificadas ali para coordenar essas equipes. Então, você vai ter alguém para se apoiar, você vai ter a própria comunidade te ajudando, e é sempre uma festa, um negócio muito legal. Então, é sempre um evento muito legal, muito bacana de participar, né? Eu mesmo participo ali, eu não lidero a equipe porque não vale a pena, mas eu sempre resolvo os exercícios, sempre faço as lives ali, os encontros premium com o pessoal ali resolvendo, né? Comentando sobre os desafios, que é uma parte legal também. Mas assim, para você que tá nessa vibe de testes aqui, esse é o desafio certo para você pôr a mão na massa, para você aprender mais sobre testes, para você ampliar seu network, para você ampliar seus projetos, para você ser contratado para uma vaga que você queria, ou para você mesmo mudar de posição dentro do trabalho que você tanto almeja aí. Além disso, no dia 31, eu vou fazer uma Masterclass ensinando tudo isso daqui na prática para vocês. Então a gente vai testar uma aplicação de cabo a rabo, vou mostrar como testa queries com spec pattern, vou mostrar como testa entidade, como testa value object, como que a gente testa por exceção, como que eu não uso expected exception, se vale a pena usar try catch, e um monte de outras dicas aí para fazer um compiladão de testes e vou trazer para vocês aí durante a Masterclass no dia 31, que é o encerramento do nosso desafio. O desafio começa dia 23, a entrega é até dia 30, e no dia 31 a gente vai fazer essa mega live de Halloween, né? A noite do Halloween aí. A gente vai, de fato, fazer uma live, uma Masterclass para caçar os bugs juntos aí, e eu vou divulgar quem são os vencedores, os prêmios, as premiações e tudo mais, e a gente vai colocar muita mão na massa. Vamos, de fato, ver tudo isso aqui funcionando. Se inscrevendo para o desafio, você já está inscrito para a Masterclass, tá? Então já fica tudo ok. Se você não quiser participar da Masterclass, não tem problema. Se você não quiser participar do desafio, não tem problema. A inscrição é a mesma, tá? Minha recomendação, minha dica, participe dos dois, porque é muito legal, vale muito a pena. Você vai adquirir muito conhecimento sobre testes, seu código vai ficar melhor, você vai sair do outro lado um desenvolvedor melhor. Eu tenho certeza. Mas bora lá, sem muitas delongas, né? Mover pro código aqui pra gente entender melhor como que isso funciona na prática, tá? Eu tô com o meu terminal aqui. Acho que antes de começar a gente precisa desmistificar algumas coisas, tá? Arquitetura limpa, Clean Architecture, não depende de Domain Driven Design, tá? Assim como um Domain Driven Design não depende de Clean Architecture. Então o que eu tô mostrando aqui são testes no domínio. Então, entender melhor o domínio da aplicação. Isso daqui você pode levar para qualquer arquitetura. Se você quiser usar isso aqui com MVC, com MVVM, com MVU, com Clean Architecture, com Hexagonal, não importa, tá? Isso aqui vai funcionar sempre com a mesma perspectiva. Você pode ter implementações diferentes, mas a ideia por trás aqui sempre tem que ser a mesma, que é ter entidades melhores, ter entidades com mais qualificações, com mais robustez, né? E poder testar elas, né? Poder executar os testes. Isso também não está atrelado à quantidade de projetos na sua aplicação. Você pode ter uma aplicação com um projeto só, com a separação em pastas. Você pode nem ter separação se você quiser. A ideia aqui é sempre a mesma, tá? É claro que se você separar em projetos é um pouco melhor, né? Se você separar em pastas também é legal, tá? Mas, assim, não quer dizer que você não consiga executar esse tipo de teste se você não tiver 8 projetos na sua solução. Eu mesmo, a maioria das minhas soluções tem projeto de apresentação, projeto de infraestrutura e projeto de domínio. 3 projetos só para mim está ótimo, né? Vamos manter as coisas simples, tá bom? Estou com o .NET aqui, versão 9 já, Release Candidate 1, tá? Tá desatualizado nessa máquina aqui, preciso atualizar. O que eu vou fazer aqui, eu vou executar um .NET New para criar um novo projeto, tá? Na verdade, eu vou criar uma pasta, né? Primeiro, chamar ela de Halloween Tests, tá? Beleza? Vamos entrar nela, tá? E eu vou criar 2 projetos aqui, um .NET New Class Lib -o domain, tá? Para ficar bem tchan ali, né? Normalmente a gente coloca o nome do projeto ponto domain, né? Então Halloween Tests ponto domain, tá bom? Mas não vou me prender muito a isso aqui,
tá? E o segundo que eu vou fazer é um .NET New. Eu vou usar o MS Test aqui, gente. No dia a dia eu uso o XUnit, eu uso outros frameworks de teste, mas eu quero que isso aqui fique o mais simples possível. Então vamos para a base, para a origem, para entender os fundamentos. Com fundamento na cabeça, você pode usar qualquer framework que você quiser. Se você tem os fundamentos bons, o framework não deve ser uma dificuldade para você. Se você tem dificuldade em mudar de framework, é que o fundamento ainda não está bom, então você tem que voltar para a base, tá? Domain.tests, tá? Vou colocar aqui um "-o", tá? Domain.test, tá bom? .NET New SLN para criar uma nova solution, .NET SLN add domain e domain.tests, tá? Clear aqui. Se a gente executar um ls aqui, a gente já tem os nossos 3 projetos aqui, né? Os nossos 2 projetos é a nossa solution, né? O domain tests e a solution, tá bom? Não importa como você vai criar, é um projeto para o seu domínio, um projeto para os testes e pronto. Perfeito, então pessoal, o próximo passo, a gente já sabe, né? Abrir com a sua IDE favorita aí, no meu caso estou usando o JetBrains Rider, tá? Mas isso aqui vai funcionar perfeitamente com Visual Studio Code e a gente vai ter aqui, ó, o nosso teste 1 e a nossa classe 1. Então, como que eu gosto de estruturar o meu projeto de domínio aqui? Então, normalmente eu tenho algumas pastas aqui, então vou adicionar o diretório só para vocês verem. Eu tenho uma pasta de enums, eu tenho uma pasta aqui de exceptions, tá? Eu tenho uma pasta aqui entities e eu tenho uma pasta aqui de value objects, tá? Assim, Balta, mas você tem isso para todos os projetos, tá? Muitas vezes, no meu domínio, eu segmento ele por funcionalidade. Isso também é conhecido como Vertical Slice Architecture. Eu vou falar disso nos próximos conteúdos aqui para vocês. Mas assim, normalmente eu tenho, por exemplo, aqui um diretório chamado de Backoffice, que é a parte que roda atrás do site do Balta lá, suporte ao site. E aqui dentro eu tenho essa representação. Aí eu tenho um outro diretório aqui, Storefront. E aqui dentro eu tenho essa mesma representação aqui dentro, tá? Então eu tenho essa mesma representação. Não é só isso, tem mais coisa que eu vou adicionando, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, tá? E o que eu sempre começo fazendo? Então, na minha entidade, por exemplo, se a gente pegar aqui uma classe e vamos criar uma classe Customer, simples para a gente ver, tá? Provavelmente, essa classe Customer aqui, né, esse cliente nosso aqui, provavelmente eu vou ter nome, e-mail e algumas outras coisas. Então, a primeira coisa que eu começo fazendo aqui é criando Value Objects para compor essa entidade aqui. Se isso é um conceito muito novo para você, eu recomendo fortemente 2 cursos nossos. O primeiro chama Modelando Domínios Ricos, tá? E o segundo chama Refatorando para Testes de Unidade, tá? Então esses 2 cursos aqui, eles vão te dar uma baita de uma base em tudo isso que eu tô falando. Aqui, se for uma sopa de letrinhas, tá? Mas a premissa aqui é o quê? Essa classe aqui, ela tem que ter propriedades, métodos e eventos. Então, é muito comum o pessoal vir aqui, criar aqui um int id, prop string name, tá? Prop string e-mail, tá? Não vou nem igualar as coisas aqui, porque eu vou mudar isso aqui já. Isso aqui é uma forma de criar entidades? Sim. Isso aqui pode ser considerado uma entidade? Sim. Ela tem um identificador, ela vai ser cadastrada no banco de dados, essa entidade aqui. Isso pode ser considerado uma entidade, só que normalmente quando a gente só tem propriedades aqui, a gente considera isso aqui como uma entidade anêmica. Anêmica por quê? Porque ela não tem expressividade, ela não tem comportamento, tá? Então, você sempre indica a criação de entidades robustas aqui? Não. Tá? Então depende muito do cenário, depende do que você precisa. Vocês vão notar que quando a gente terminar esse exemplo aqui, a gente vai ter uma classe muito mais robusta, com certeza, porém, a gente vai ter uma classe muito mais burocrática em relação de código. Então, dependendo do que você precisa, né, fazer nessa classe, você tem que optar por um ou outro. O que eu tomo como base normalmente, se eu vou usar Domain Driven Design, se eu vou usar uma abordagem mais light, assim, né, com entidades anêmicas? O que eu preciso testar? A severidade dos testes. Por exemplo, se eu pegar a parte de cadastro do Balta, né? Então o cadastro é o primeiro passo. Imagina você chega no site e já dá problema no cadastro. É uma experiência ruim. Então aquilo não pode falhar. Então é um forte candidato aí a eu modelar bem o meu account, né? A minha criação de conta, eu ter bons testes de unidade, eu conseguir testar isso de uma forma amena, tá? A arquitetura, gente, em si, na minha opinião, é sobre testes, tá? Se você não tem uma arquitetura que te permite testar, para que você está criando uma arquitetura? Então não vale a pena. A arquitetura é sobre testes, então
todo o esforço que a gente faz aqui é para ter a facilidade de escrever testes aqui. Mas bora pro que importa aqui, tá? Então o que a gente quer executar aqui no Customer, né? A gente quer executar testes, a gente quer criar, né? A gente quer possibilitar ter comportamento dentro do nosso cliente. A gente já quer que as regras de negócio fiquem aqui dentro dele. Então, por exemplo, né, eu vou criar aqui no ValueObject uma nova classe chamada de email, tá? Então essa é uma prática que eu sempre faço. Então, ao invés de criar uma string aqui, né, essa obsessão por tipo primitivo, já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, né, obsessão por tipo primitivo. Ao invés de criar um string email aqui, eu vou usar meu email, tá? A minha classe email aqui, tá? E aqui dentro dela eu tenho um string address aqui, tá bom? Vou fazer um import dela aqui. E essa classe aqui eu já posso executar testes dentro dela. Então meus testes eles sempre vão começar assim. Eu falei no começo do vídeo sobre testar a entidade, tá? Mas a entidade ela é composta por objetos de valor. Então eu sempre vou começar pelo mínimo, né? Pelo básico ali de baixo, tá? Então se vocês olharem um curso chamado de Aplicando Orientação a Objetos em Cenários Reais, que eu fiz no Baldo também, ele não está na carreira, ele está fora, mas é um curso que eu mostrei bem como estressar, como testar os e-mails, como fazer toda essa prática aqui, tá? E aqui a gente começa a aplicar conceitos de orientação a objetos, de Domain Driven Design, que eu não vou cobrir com tanto afinco aqui, porque não é o foco desse vídeo, mas eu vou criar um construtor aqui, até vou usar o construtor aqui do Primary Constructor, tá? Aqui, tá? Vou fazer essa passagem aqui, tá? Na nossa entidade, então eu recebo aqui um address, tá? E aqui o new customer é igual a new, e eu posso fazer uma instância dele aqui, tá? Ou eu posso, melhor ainda, né, fazer aqui um construtor também, tá? E já receber os meus parâmetros aqui. Eu vou receber o string name e o string email aqui, vou dizer que o name é igual a name e que o email é igual new email, passando o e-mail aqui para dentro, tá? Então fazer essa simples mudança aqui. Agora, o que a gente quer começar a testar aqui? Eu posso testar o e-mail, criar testes por e-mail para validar, para fazer a validação desse e-mail, né? Se o e-mail é válido ou não. E eu posso validar também o customer, né? Se o customer tem um nome, se ele tem algo que está falhando aqui nessa validação. Aqui abaixo, quando a gente fala de entidades mais robustas, eu posso ter, por exemplo, um public void change email, tá? Então eu posso ter essa classe aqui, email, tá? Onde eu recebo o e-mail e faço a passagem aqui, né? O meu e-mail é igual ao e-mail, tá? E esses caras aqui, consequentemente, eles são privados, né? Então tem o private set aqui, ou até mesmo removo ele aqui, né? Não deixo ele ser atribuído aqui. Aqui eu deixo private, porque eu preciso atribuir no construtor. E aqui eu deixo private, porque eu preciso atribuir no construtor, tá? Então uma boa prática aqui. Isso vai ser atribuído no banco. Normalmente eu não uso o int, aqui também eu uso o guide, uma outra abordagem. Mas aqui a gente tem métodos aqui dentro, tá? Então, agora a gente precisa elaborar, vamos supor que essa é a regra simples, né? Eu tenho aqui a construção de um customer, de um cliente, tá? E eu tenho aqui a troca do e-mail desse cliente, e esse e-mail é um value object, tá? Então, como que a gente faz para validar esses itens, né? Para escrever testes de unidade para esse cara aqui? Qual que é o ponto aqui? A gente escrever testes nesse nível, tá vendo que a gente não tem banco de dados, a gente não tem nada na nossa aplicação, literalmente nada, a gente só está escrevendo código C#, é muito mais fácil testar aqui. Você não tem dependência nenhuma, você não tem que pensar em mais nada. E escrevendo os testes, a gente vai perceber que, putz, cheguei aqui, vou validar o e-mail, vou fazer isso, isso, isso. Mas para validar o e-mail, eu preciso de um código de verificação. Ah, então eu preciso ter um campo a mais chamado código de verificação aqui no e-mail. Tá? Então vou vir aqui e vou criar. É muito mais fácil criar um campo aqui. Agora imagina você tá lá na tela, lá no cadastro, você percebeu que você precisa de um campo para verificação do e-mail. Putz, aí você precisa criar o campo na tela, você precisa criar o campo no banco de dados, você precisa vir aqui e criar o campo dessa entidade, precisa criar o campo no mapeamento dessa entidade para o banco de dados. É um caminho medonho. Então, novamente, os testes não só te ajudam a garantir a qualidade do seu código, os testes te ajudam a escrever um código melhor, porque a gente vai precisar escrever um código totalmente desacoplado aqui, eu não vou poder ter independência de banco, de nada aqui dentro do meu código, e os testes te ajudam também nessa parte de verificar, ou seja, quando você já vai testando, você já vai vendo se você precisa de mais informação, se essa informação aqui está o suficiente, se isso aqui está funcionando. Muito bem, pessoal, eu sei que é bastante coisa, tá? Mas calma, realmente testes é um mundo grande, principalmente quando a gente envolve Domain Driven Design e vários outros itens aqui,
tá? Mas, assim, não se desespera, o foco tá aqui nesse próximo item, tá? Então a gente criou aqui uma entidade e um objeto de valor, tá? O que a gente precisa fazer? Executar testes sobre eles. Então, botão direito aqui no teste, vamos adicionar referência, tá? Vamos adicionar referência ao nosso projeto de domínio, tá? Então, nosso projeto de domínio nunca referencia nenhum outro projeto, tá? E o nosso projeto de teste referencia o nosso projeto de domínio, porque ele precisa dele para testar, tá? Vamos pegar esse teste 1 aqui, e aqui eu já começo a aplicar aquela técnica que eu mostrei para vocês no vídeo, nos vídeos anteriores, chamada de Red Green Refactor, tá? Então, Red é simplesmente fazer os testes passarem. Então, se eu tenho aqui o meu value objects, né, e-mail e o meu customer na entidade, tá? O que eu gosto de fazer aqui? Gosto de criar essa mesma estrutura aqui. Então, eu vou criar aqui ó, o back-office. Dentro aqui eu vou criar aqui direto a classe, né? Mas vou criar aqui value objects barra email tests, tá? Beleza? Então, esse aqui vai ser um test class, tá? Só pra gente fazer o mock dele aqui, tá bem? E esse aqui vai ser um test method. Aqui dentro a gente vai ter um test method, um método de teste, tá bom? Que vai ser um public void x aqui por enquanto, tá bem? Então esses vão ser os testes do e-mail. Eu vou fazer a mesma coisa aqui ó, com as entidades, então eu vou criar um novo diretório aqui chamado de entities, e aqui eu vou adicionar uma nova classe, eu vou chamar essa classe aqui de customer test. Tá? Então vou colocar os testes aqui dentro. Esse aqui também vai ser um test class, tá? E esse aqui vai ser um test method public void x, tá bom? Esse é o nosso teste aqui, tá? Então eu já estruturo, já deixo tudo estruturado, porque se eu quiser saber os testes, né? Tá, quero saber o teste da entidade customer, sei lá, customer tá com bug, com alguma falha aqui. Eu já consigo vir aqui, eu tenho a mesma estrutura, tá, seguindo. Inclusive eu tenho aqui o domain.test, né, então eu deixo ele esperto aqui. Eu já trabalhei em projeto que tinha a pasta source, onde tinha esse projeto, e a pasta testes, onde tinha esse cara aqui. Eu prefiro deixar junto, mas assim, não influencia em nada, tá, é só uma questão de organização. Depende de como vocês gostam de organizar. Muito bem, então. Com os nossos testes criados aqui, tá, a gente vai aplicar a mesma técnica que eu mostrei no vídeo lá. Vou deletar esse teste 1 aqui, que não precisa, que é Red Green Refactor. Então, Red é basicamente escrever os seus testes, tá? Então, eu não costumo fazer o TDD, né? Eu não costumo orientar meu desenvolvimento através de testes, tá? Então, primeiro eu escrevo as entidades e depois eu venho testar. Só que uma coisa que eu pulei aqui, que eu não faço, é assim, ó, tipo, eu preciso ter um value object e-mail, né? Então, eu vou escrever o e-mail aqui, vou escrever o objeto de e-mail, aí eu já corro lá para os testes. Depois eu vou para a entidade, tá? Então, eu não faço tudo e depois vou testar. Para didática é bom, mas para o dia a dia não convém. Então, ó, vou seguir aqui. Putz, defini minha classe e-mail, então passei um string e-mail aqui, tá? Beleza, vamos lá para o e-mail teste. Então, o que acontece se eu passar um e-mail nulo? O que acontece se eu passar um e-mail vazio? O que acontece se eu passar um e-mail correto? E o que acontece se eu passar um e-mail errado, tá? Então vamos nomear esse teste aqui como... Eu vou colocar em português, tá? Vocês podem colocar em inglês também, né? O should, fail, when, tal. Eu vou colocar em português para ficar mais fácil, ó. Deve falhar quando e-mail for nulo, tá? Esse teste aqui, tá? Pior coisa que pode acontecer no cenário de teste é o falso positivo, é o teste passar e na verdade ele está falso. Então vamos começar aqui com assert.fail, tá? Fazer esse teste falhar. Então esse é o red aqui daquela técnica Red Green Refactor. Depois a gente vai aplicar o AAA na prática aqui também. Se você não viu esses dois vídeos, estão linkados aqui, tá bom? Deve falhar quando o e-mail for vazio. Parecem testes bobos, tá? E muitas vezes vão ser, às vezes você já está usando o e-mail do próprio .NET, ele nem precisa testar isso, tá? Mas a ideia aqui é que você tenha a ideia do que fazer, tá? O que testar, daí depois é um outro ponto, tá? Deve falhar quando o e-mail for inválido e deve passar, deixa eu dar um zoom out aqui, passar quando e-mail for válido, beleza? Tá? Então a gente tem esses 4 cenários de teste aqui. Se eu vier aqui, eu posso executar, né, o run all aqui no Rider, tá bom? E aí depende da sua ideia aí, e ele vai falhar aqui, é isso realmente que eu quero que aconteça. Então esses são os testes de e-mail aqui. Então assim, a gente já tem o Red
aqui feito. Agora, a nossa missão é fazer com que esses testes passem com o menor esforço possível. Tá? Então, se eu falar aqui, ó, deve falhar quando o e-mail for nulo. Então, beleza. Então, vamos fazer aqui um var email igual a new email, tá lá no nosso domínio, e vamos passar aqui null para ele, tá bom? E aqui a gente já pode decidir o que vai falhar e como vai falhar, tá? Eu não vou entrar em méritos de usar exception ou usar domain notification com Fluent, inclusive, que é o meu pacote. Usem o Fluent, que é bacana para isso, tá? Para validações, para notificações de domínio. Não vou entrar nesse mérito aqui. E aqui eu vou fazer um negócio mais simples, tá? Então, eu vou usar a exception aqui para fazer, não vou nem usar a exception customizada, vou usar a exception normal, que não é recomendado. É recomendado que vocês criem exceptions customizadas. Dá uma olhada lá nos cursos para vocês entenderem melhor essa parte. Mas assim, dado o e-mail nulo, eu quero que ele dê uma exception, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um expected exception, tá? Type of, tá? Exception, tá? O que é ruim, porque qualquer exception vai parar aqui. Então o ideal é você criar uma exceção customizada, né? Chamada, por exemplo, de invalid email exception, tá? O ideal é fazer isso. Aqui para fins didáticos, eu não vou fazer. Então, exception, tá? Type of exception, tá bom? Então, dei um e-mail aqui, eu não preciso nem do assert nesse caso aqui, tá? Porque ele deve falhar já direto. Se eu rodar esse teste aqui, ele tá falhando ainda. Então, não tá funcionando. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar minha classe. Agora sim, eu vou precisar de um construtor aqui, onde eu recebo o string e-mail, tá? E eu vou fazer o seguinte verificação, ó. If string.isNull_empty address, tá bom? Vou dar um throw new exception, tá? Que é o que está esperando lá. Colocar aqui e-mail inválido, beleza? Tá bom? Não preciso mais desse cara aqui, tá? Que tá passando aqui dentro, beleza? Então, ó, se a gente voltar aqui pro nosso teste agora, vamos rodar ele de novo. E agora, ó, ele já passou aqui. Então, já deu certo o nosso teste. Então, a gente saiu do red pro green. Então, a gente já saiu do red pro green aqui. A gente vai repetir esse daqui, esse mesmo teste aqui embaixo, só que aqui a gente vai passar vazio, né? Vamos passar o vazio aqui, vamos colocar esse exception aqui também, o expected exception para cá, tá? Vamos executar esse teste aqui também. Então vamos rodar ele, tá? Então também passou. Vamos para o próximo teste aqui, que é também esperar uma exceção aqui, já que a gente está testando por exceção, tá? E vamos colocar aqui um e-mail inválido, tá? Então, e-mail inválido, beleza? Esse aqui provavelmente vai falhar. E se a gente colocar aqui um e-mail válido, e-mail@válido.com, tá? E fizer depois aqui um assert.isNotNull email aqui, por exemplo, tá? Ele tem que passar, tá? Se a gente rodar esses itens aqui, os dois últimos não vão funcionar, né? Obviamente, porque o e-mail inválido a gente não está validando e o e-mail válido ele não tá passando, tá? Eu vou colocar hardcoded esses itens lá mesmo, só pra gente testar, não vou colocar regex nada, que eu nem lembro o regex aqui de cabeça. If address igual email.com, vou colocar aqui o diferente, throw new exception aqui pra cá, tá bom? Isso daqui, logicamente, gente, esse daqui é só uma demo, tá? Esse aqui é só um exemplo aqui. Então vamos rodar esse cara aqui novamente, todos eles, né? Vamos rodar todos os itens aqui. Tá? Então esse passou, tá? Quando o e-mail for válido, tá? Assert.isNull, isNull não, né? IsNot null. Aqui o nosso teste estava errado. Vamos executar ele de novo, tá? E aqui a gente tem todos os testes passando agora. Perfeito, então, pessoal. Agora a gente pode já voltar para nossa entidade customer aqui, né? Então a gente já tem a garantia aqui que o e-mail tá funcionando. Então eu não reescreveria esses testes aqui pro e-mail, tá? Eu pegaria aqui no back-office, nas nossas entidades, no customer, tá? E eu testaria o nome, tá? Então, public deve falhar quando o nome for nulo, tá? Eu não vou repetir todos os testes aqui, porque a gente já sabe. E no change email aqui, tá? No void change email, ele já recebe o e-mail, né? E passa aqui. Então, vamos escrever só mais um teste aqui, tá? Deve conseguir atualizar o e-mail, tá bom? Então a gente fez o red, green, depois a gente vai voltar para fazer o refactor desses caras aqui também, tá? Então deve falhar quando o nome for nulo. Então var customer igual a new customer, tá?
Vou tirar esse teste daqui. E aqui para ele, a gente já precisa passar o nome e o e-mail, tá? Então var email igual a new email, tá? E o e-mail tem que ser um e-mail válido aqui, tá? Então, o nome a gente vai passar null e o e-mail a gente vai passar o e-mail aqui, tá? Ele pediu direto o e-mail aqui porque ele tá fazendo a instância lá dentro. É uma outra coisa que eu sempre faço, tá bom? Então criamos o customer aqui. Vamos repetir esse customer aqui abaixo agora, só que a gente precisa de um customer válido, né? De um cliente válido, então não posso passar nulo no nome. Então vamos repetir esse teste aqui agora embaixo, né? Eu vou passar o nome André, o customer não pode ser inválido aqui, tá? Não pode ter nada que invalide o nome aqui do nosso cliente, tá bom? E agora a gente tem que conseguir trocar o e-mail, tá? Então var new email igual a new email. E vamos colocar aqui novo@email.com, beleza? E aqui a gente vai fazer o nosso método customer.changeEmail, passando o nosso novo e-mail, beleza? Depois a gente vai usar aqui um assert.arequal, tá? Customer.email, vírgula, ponto address, né? Que é o endereço do e-mail, vírgula, o new email.address, para ver se eles são o mesmo aqui. Então esse é o nosso teste que a gente precisa realizar aqui. Se a gente tentar rodar isso aqui, provavelmente o primeiro vai quebrar, né, na entidade aqui, tá? Porque ele não vai falhar no nome. Então a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem que vir aqui em cima, ó, no name, e fazer um if string pontos no or empty no nome, throw new exception, tá? E vamos colocar aqui a nossa exceção e-mail inválido. E beleza, agora vamos lá para o nosso Customer Tests, vamos executar os nossos testes aqui, né? Vamos dar um run all aqui para rodar todos os testes, tá? Ele falhou aqui, deixa eu ver. Perdão, pessoal, estava falhando porque no nosso e-mail aqui, a gente precisava colocar também o novo e-mail, né? Afinal, a gente está usando esse novo e-mail aqui, e aí ele ia falhar. Então fiz um debug aqui para ver o que está acontecendo. Aqui também é bem fácil debugar, tá? Então se você tiver aqui nessa parte, no domínio, é muito mais fácil debugar, tá? Então esse teste passou, esse teste daqui de cima falhou, né? Porque a gente não tinha nada implementado, então eu vou dar um run out de novo aqui, né? E ele deve falhar aqui. Vamos colocar aqui o nosso expected exception, tá? Type of, e aí o exception aqui, tá bom? Então só para garantir, vamos ver se vai passar todos agora, tá? E agora todos os testes passaram, tá? A gente já conseguiu garantir aqui que tanto o nosso customer quanto o nosso e-mail estão testados, tá bem? Perfeito, então, pessoal. Agora para a gente colocar a cerejinha no bolo aqui, ó, nos testes de e-mail, tá? Depois você pode fazer isso no customer. Vamos dar um refactor aqui, né? Vamos fazer um refactor nesse aqui. A gente já fez red, né? Tudo vermelho, green, tudo passar. Fazer um refactor aqui. Então esses itens aqui, ó, que a gente coloca, essas strings mágicas aqui, né? Particularmente eu não gosto delas, então prefiro criar aqui, ó, private const, né? String. Vamos colocar aqui como valid empty email, tá? Então vou colocar aqui um string.empty. String.empty não vai dar, né? Vamos colocar um vazio. Vamos colocar o null, não tem jeito da gente criar aqui, tá? A gente podia criar aqui um null email igual a null, tá? Só um valor nulo. Vamos criar aqui o invalid email, tá? E vamos criar aqui o valid email, tá? Então, e-mail inválido. E vamos copiar aqui esse último, né? A gente não tem problema de errar, tá bom? Então aqui eu já tenho no topo do meu teste as constantes que eu posso usar aqui dentro. Então se eu quiser usar um e-mail nulo, eu vou usar essa constante aqui, um e-mail vazio, essa outra constante e assim por diante. Isso vai me ajudar, por exemplo, a não precisar ficar inventando coisa na hora de criar as instâncias do e-mail, tá? E também, se eu precisar mudar alguma coisa, né? Se precisar mudar alguma coisa nos meus mocks aqui, eu consigo vir direto aqui. Então vamos criar aqui o null, passar aqui o null email, passar aqui o empty email, passar aqui o invalid email, tá? E passar aqui embaixo o nosso valid email, tá bom? Então fica melhor do que a gente digitar, né, vários e-mails. Principalmente porque o nosso teste ele vai ter várias coisas, vários itens aí, né?
Então, passar por todos esses itens, sempre que você está usando uma string por mais de uma vez, tá? Cria uma constante, uma variável para ela, que é melhor. Tá bom? Vamos rodar só a última vez, rodar os testes aqui pra gente ver, tá? E beleza, tá? Estão todos passados, tá? A gente já começa a ter aqui agora uma entidade mais bem modelada, a gente já começa a ter uma entidade com maior cuidado de código, com código mais bem escrito, né? E, consequentemente, com testes melhores. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo mais longo, tem bastante coisa para falar dessa parte, né? Eu sei que é muita coisa para absorver, mas pode ficar tranquilo que na Masterclass a gente vai trazer bastante conteúdo. Já tem os nossos cursos Refatorando para Testes de Unidade, Modelando Domínios Ricos e Aplicando Orientação a Objetos em Cenários Reais, onde eu mostro boa parte desses itens que eu comentei aqui com vocês. Mas claro, eu entendo que isso é muita coisa para digerir e não tenham pressa para digerir essas coisas. As coisas levam tempo mesmo, então não fica frustrado se às vezes você não consegue de primeira entender todos os conceitos. Assiste o vídeo de novo, assiste com mais calma, tente pegando os conteúdos e principalmente se você tiver alguma dúvida, deixa aqui que eu respondo as dúvidas do YouTube todos os dias, tá bom? Mas agora, claro, eu quero ouvir você, me conta aí se você curtiu essa abordagem, se você já usa essa abordagem, ou se você usa uma abordagem diferente, qual abordagem você usa para executar testes de unidade. Só não vem me falar no comentário que você não usa testes de unidade, porque daí eu vou ficar triste, tá? Se você não usa também, vamos conversar aí com a sua empresa para fazer um workshop de testes aí, para levar os testes aí para dentro da sua empresa, para vocês poderem entregar um software com mais qualidade, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.